O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendência de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor. Esse dia bendito em que Deus se fez homem. Vamos entender um pouco desse mistério, passar um pouco a limpo aquilo que é a verdade catequética que nós cremos, e depois aplicar isso à nossa vida. Depois da homilia nós iremos recitar o creio. É o símbolo que foi escrito em 2 concílios, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla. Niceia em 325 e Constantinopla em 381. Por isso chama-se credo niceno-constantinopolitano. Niceno, de Niceia, e Constantinopolitano, de Constantinopla. São 2 concílios onde ficou claro o dogma da Santíssima Trindade. Nós cristãos sempre cremos. Jesus revelou esse mistério de Deus, chamado Santíssima Trindade. Quando Deus falou com sua voz no dia do batismo de Jesus, o Pai abriu os céus e veio o Espírito Santo sobre Jesus. E o Pai disse: Eis o meu Filho. Naquele dia, nós ficamos sabendo um mistério que Maria já conhecia, mas que o mundo não conhecia. O mistério da Santíssima Trindade. Nós não sabíamos que Deus tinha um Filho eterno, e que esse amor eterno entre o Pai e o Filho era o Espírito Santo, em forma de pomba ali, que pairava sobre Jesus. 3 pessoas, um só Deus. E esta fé, ela foi expressa de forma admirável no creio de Niceia e Constantinopla. O credo ele recita assim: creio em um só Deus.
É importante começar com essa palavra. Um só Deus. Deus é um. Não são dois, não são três. Um só Deus. Como diz o Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, Adonai Echad. O Senhor é um só. É único. Isso quer dizer que todos os outros deuses são falsos deuses. Eles não existem. São falsos deuses, ou não existem, ou são demônios. Não é? Deus é somente um. É único. E portanto, nós, bons cristãos e bons católicos, precisamos ser profundamente ateus dos outros deuses. Ateus dos deuses falsos. Nós precisamos não crer. Creio em um só Deus. Agora, quem é esse um só Deus? Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, Deus é Criador. O Pai é Criador, o Filho é Criador e o Espírito Santo é Criador. Mas, das três pessoas, aquela que mais parece com o perfil de Criador é o Pai. A criação é uma obra da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como é o Pai que gera, então a gente atribui ao Pai, entendeu? Como se fosse por apropriação, a gente diz em teologia, ou seja, parece mais próprio do Pai a criação. E Ele é Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, quer dizer que não existe somente o mundo visível, existe o mundo invisível. Nossas almas são invisíveis, os anjos são invisíveis. Ele é Criador do céu e da terra, o visível e o invisível. E aí vem, continua o credo, a parte mais importante a respeito do Filho Jesus. Porque em 325 estava sendo negada a divindade de Jesus por um herege chamado Ário. Não é? Ário não cria que o verbo fosse Deus. Ele achava que era uma criatura divina. Então Ário dizia assim: houve um tempo em que Deus não era Pai. Olha só como ele conseguiu colocar numa frase a heresia dele, está muito bem expresso. Houve um tempo em que Deus não era Pai. Nós católicos cristãos, trinitários, nós cremos que Deus é o Pai eterno. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse Pai. Ele é Pai eterno porque o Filho é eterno. O Filho sempre existiu. Para nós é difícil imaginar isso, porque na nossa cabeça primeiro existe o Pai e logo depois existe o Filho. Mas em Deus isso não é assim. O Pai é eterno. O Pai sempre foi Pai e o Filho sempre existiu. Então, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, ou seja, Ele nasceu do Pai antes que existisse o tempo, ou seja, na eternidade. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Em que o credo coloca uma diferença entre nós que fomos criados. O que é criar? Criar é uma coisa que não existia antes, nada, e começou a existir. Faça-se. Deus nos fez. Deus é aquele que fez a criação. Nós fomos feitos. O Filho, ele é gerado. Você vai dizer assim: padre, mas não entendo nada. Não preocupa, no céu você vai ver a geração do Filho. Essa geração é eterna. No céu você vai ver isso. No céu você vai ver esse grande mistério. Claro que vai continuar sendo misterioso, porque
a inteligência humana não é capaz de abarcar tudo. Mas no céu nós iremos contemplar a Trindade. Então, o Filho eterno é gerado desde toda a eternidade. Como é que pode ser gerado? Na nossa cabeça, uma coisa que é gerada, não tinha antes, depois tem. Não. A geração, ela é eterna. Ela é uma realidade eterna. O Filho é gerado na eternidade. Consubstancial ao Pai. Essa palavra aqui causou 60 anos de guerra na igreja, até que o concílio de Constantinopla pôs um fim a essa guerra. Homoousios, consubstancialis. O Filho não é de uma substância inferior ou semelhante a Deus. Não, ele é Deus de Deus. Ele é da mesma natureza. É um só Deus. Ao contrário da natureza humana, a natureza humana pode ser multiplicada nas pessoas e atualizada nas pessoas. Então, eu tenho natureza humana, você tem, ela tem, todo mundo tem, né? Nós todos somos consubstanciais. Temos a mesma natureza humana. Ok? Esse Círio Pascal aqui não é consubstancial a mim, ele tem natureza de vela. Eu tenho natureza de ser humano. Ok? Natureza humana. Uma vaca não tem natureza humana. Uma árvore não tem natureza humana. Um anjo não tem natureza humana. Nós somos consubstanciais. Acontece o seguinte, que a natureza humana, ela pode existir em vários indivíduos diferentes. Deus não. Deus, por definição, só pode ser um. Deus não tem como ser dois. Não tem como ter duas naturezas divinas. Deus, ou ele é um, ou não existe, não é Deus, não é coisa nenhuma. Então só tem Deus com uma natureza só. Está entendendo? Cada um de nós tem natureza humana, mas Deus, por definição, ou ele é um, ou ele não é nada. Ou não é Deus coisa de cima nenhuma. Então quando eu digo que o Pai e o Filho têm a mesma natureza divina, eu estou dizendo que Deus é um só, mas aqui eu já estou vendo que tem duas pessoas, mas é uma só natureza. É um mistério, o que é isso? Mistério. Mas é importante ver que o Filho é tão Deus quanto o Pai é. É igual ao Pai em tudo, exceto o fato de ser Pai. E nós acabamos de dizer que o Pai é criador do céu e da terra, não é? Agora ele diz assim do Filho: por ele todas as coisas foram feitas. Ele está dizendo que, olha, o Filho também é criador. E por nós homens e para a nossa salvação desceu do céu. Aqui é o mistério que nós estamos celebrando hoje. Então esse mistério da Trindade, que está lá, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho, a segunda pessoa, não o Pai, não o Espírito Santo, o Filho, a segunda pessoa, por nós homens e para a nossa salvação. Ele não veio aqui passear, ele veio com um propósito, para nos salvar. Desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Aqui nesse momento, quando nós recitarmos o credo, nós vamos nos ajoelhar para adorar esse mistério que nós estamos celebrando hoje. Vamos fazer uma rápida genuflexão. O que quer dizer isso? Aqui
o credo usa uma linguagem poética, metafórica, comparativa, não é? Desceu dos céus, porque Deus é mais elevado, nós somos mais embaixo. Então, essa ideia de descer, mas isso é só um pensamento, uma linguagem metafórica, é uma linguagem metáfora. Deus não sobe nem desce, está entendendo? Desceu do céu quer dizer o seguinte, que de alguma forma Deus se rebaixou no sentido de que Ele não precisava assumir a nossa humanidade. O que é que Deus fez então, na verdade, quando Ele diz, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem? Quer dizer o seguinte, que o Espírito Santo, o Pai, que gera o Filho na eternidade, enviou o Espírito Santo sobre a Virgem Maria. E então, pelo poder do Espírito Santo, Deus criou para si, no ventre de Maria, uma natureza humana, que Deus não tinha. Deus criou corpo e alma, isso é encarnação. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, assim como Deus criou Pai, Filho e Espírito Santo, os três, também a encarnação é obra da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente narra assim, o Pai envia o Espírito Santo que gera um corpo para o Filho. Mas é importante a gente notar isso. O corpo e a alma daquele homem, verdadeiro homem, consubstancial a nós. O Filho é consubstancial ao Pai desde toda a eternidade. Agora com a encarnação, Ele se tornou consubstancial a nós. O Filho pegou a mesma substância nossa, pegou a mesma natureza humana, corpo e alma, lá no ventre de Maria. Ele criou. O corpo e a alma de Jesus foram criadas do nada, só que agora eles são corpo e alma da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esse é o grande mistério que nós celebramos hoje, o mistério da encarnação. Hoje nós anunciamos que quando o anjo Gabriel foi lá, entrou e disse, Ave Maria, cheia de graça, e ela disse, como isso vai acontecer? Eu não conheço homem, eu sou virgem. O anjo diz, o Espírito Santo virá, e o que vai nascer de ti é filho de Deus. Eis aqui a escrava do Senhor. Nesse diálogo que nós ouvimos aqui no Evangelho, nessa hora, o que aconteceu foi o seguinte, que Deus eterno, Filho eterno, no ventre de Maria, criou para si uma humanidade. Deus começou a viver a nossa vida. E Ele disse, nós ouvimos na leitura, nessa hora que Ele entrou no mundo, eis que venho fazer a vossa vontade, Senhor. Criaste para mim um corpo, e eu disse, eis que venho. Ele veio fazer a vontade de Deus, que é a nossa salvação. Então agora naquele homem que foi pregado na cruz, aquele homem que Maria teve nos braços, aquele homem que multiplicou os pães, caminhou sobre as águas, curou os leprosos, fez enxergar os cegos, ressuscitou os mortos, aquele homem não é um homem somente, é homem sim, mas ele é o próprio Deus eterno. É para aquele homem, Jesus, que existe o universo. Ele, aquela criança que baloiça no berço, aquela criança que está no colo da Virgem Maria, aquela criancinha sustenta o universo. Ele é a razão de ser das galáxias, do cosmos, das árvores, dos pássaros, das nuvens,
das nossas vidas, Ele é Senhor da nossa vida. Nós nascemos para Jesus. Nós não nos pertencemos. Nós nascemos para Jesus. Ele é Deus e nós não nos pertencemos. Nascemos para Ele. Ele é nosso Senhor e nós somos os seus escravos de amor. Ah, mas eu não quero ser escravo. Então você tem duas escolhas. Ou você é escravo de amor de Jesus, ou você vai ser escravo do diabo, das suas paixões, da carne, da desgraça e da miséria. Não existe nenhum ser humano que não seja servo e escravo. Tirem da cabeça essa bobagem de que você manda no seu nariz. É como um adolescente que sai de casa, desobedece o pai e a mãe e diz: eu mando no meu nariz. E ele obedece a gangue. Ele vai com a turma. Ele obedece à gangue na qual ele entrou. Ele acha que ele é livre, mas ele está sendo escravo. Escravo da turma. Escravo da gangue. Ele deixa aquele convívio saudável de um pai e de uma mãe que querem bem a ele, para ser agora escravizado por uma gangue que quer levá-lo para a destruição. É assim que acontece com o ser humano, como o filho pródigo que sai de casa. Meus queridos, por nós homens e para nossa salvação, Ele desceu do céu. E Ele então, também por nós, foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. E Ele, que é nosso Deus, não é? Ele desceu à mansão dos mortos para anunciar o Evangelho e a boa nova de entrar no céu a São José, a São João Batista que esperavam, aos santos patriarcas. Ele ressuscita, sobe aos céus e envia o Espírito Santo. E aí vem o resto do credo que fala do Espírito Santo, né? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. O Espírito Santo é Senhor, Ele é Criador junto com o Pai e o Filho. Veni Creator Spiritus. O Espírito Santo é Criador também. O Pai é Criador, o Filho é Criador, o Espírito Santo é Criador. Só existem dois tipos de coisas. Ou você é criador ou você é criatura. O Pai, Filho e Espírito Santo são criadores. Nós somos criaturas. E esse Espírito Santo é adorado e glorificado, falou pelos profetas. E para que nós tenhamos comunhão com essa trindade, existe a igreja. O que é a igreja? A igreja é o seguinte: o Filho, Jesus, agora tem membros no seu corpo que somos nós. A gente está ligado a Ele, que é a cabeça, pelo Espírito Santo. Então o Pai tem um Filho, Jesus, que é o Filho ampliado. Nós estamos juntos, né? O Filho ampliado é o Filho que agora não é só a cabeça sozinho, somos nós também. A igreja é isso. A igreja é o único corpo de Cristo. Padre, quantas igrejas existem? Pergunta: quantos corpos de Cristo existem? Um só. Só existe uma igreja, a Santa Igreja Católica. E por isso a gente diz: una Santa Católica e Apostólica. E professa um só batismo, que é o batismo que nos faz membro desse corpo, né? Para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Essa é a nossa fé, que nós queremos agora professar com grande alegria nesse dia santíssimo da anunciação do Senhor. Vamos ficar de pé. Então vamos lembrar que